cansados do feriadinho da sexta-feira, né? Faz uma semana que a gente não se vê, então hoje nós vamos dar conta de finalizar a apostila 7. Estamos na aula 141, lá na página 81. Vamos começar a aula está legal, está fácil, está um pouquinho mais extenso do que eu costumo fazer, mas nada que vocês não suportem, tá? Beijos, bora pra aula! E aí, galerinha, feriadinho, né? Passou, que delícia! Então agora nós vamos começar a semana terminando a apostila 7, que é a aula 141. Nós vamos continuar vendo múltiplos e MMC, tá? Aqui no exercício 1, ele fala o seguinte: apresentar os múltiplos de 3. Toda vez que tiver esse Mzinho e o número dentro do parênteses, significa que eu quero os múltiplos de 3. Os números da tabuada do 3, que na verdade são os números de 3 em 3. Então, os múltiplos de 3, eu posso colocar assim, ó. Os múltiplos de 3 são, abro chaves e vou colocar assim. Lembrando que eu tenho múltiplos de 3 negativos e múltiplos de 3 positivos. Então, é infinito tanto para os números negativos quanto para os números positivos. Então, eu vou pôr reticências, porque eu posso ter menos 9, menos 3, menos 18, menos 27 e ir embora. Então, eu vou começar com menos 9, mas antes do menos 9, eu tenho menos 12, menos 15, certo? Então, ó, menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6 e 9. E continuo com a reticências porque ele vai infinitamente, tanto positivamente quanto negativamente. Já do menos 3 é a mesma coisa. O múltiplo de 3 é número positivo e negativo, do negativo também é número positivo e negativo. Então, eu posso pôr os múltiplos de menos 3 e repetir aí, ó. Menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9. Então, tanto faz o número ser positivo ou negativo, certo? Já no exercício C, ele quer os múltiplos positivos, excluindo 0 do 1. Então, quando eu tiver o asterístico, eu não quero o número 0. E o sinalzinho de mais, eu só quero os números positivos. Então, os múltiplos positivos, tirando 0 de 1, é o próprio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitamente positivo, certo? Agora, na letra D, ele tem aqui 6 vezes, veja que isso aqui, eu quero os múltiplos de 6 dentro deste conjunto aqui. Então, eu vou fazer distributivo, ó. 6 vezes 1, 6 vezes menos 1, 6 vezes 3 e 6 vezes menos 3. Então, vai ficar assim, ó, o conjunto. 6 vezes 1, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. 6 vezes 3, 18. E 6 vezes menos 3, menos 18. Aqui, eu quero o 2. Esse aqui, esse número é um 2, tá? Parece um Z, mas é 2. A mesma coisa que eu fiz em cima. 2 vezes o conjunto 0, o elemento 0, o elemento 6 e o número... E o algarismo 3, 6. Então, vai ficar 2 vezes, vamos abrir uma chaves, vai ficar 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 6, 12. Certo? Vamos para o próximo. No exercício 2, ele pede para calcular usando a definição MMC. O que que ele quer? Ele quer o menor múltiplo comum do 2 e do 5. Então, eu vou achar os múltiplos de 2 e depois eu vou achar os múltiplos de 5, só que eu vou achar os múltiplos positivos e vou excluir o 0 tanto do 2 quanto do 5, porque o 0 aparece em todas as tabuadas. Então, eu quero um múltiplo, né? Então, eu vou achar os do 2, depois os do 5, lembrando que é a tabuada. Os múltiplos do 2 é 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vou parar por aqui, vou pôr reticências. Eu só tô achando os positivos, fica mais fácil. O do 5 é 5, 10, 15, 20. Também vou parar por aqui, porque eu já consigo encontrar que o menor múltiplo
que tem na tabuada tanto do 2 quanto do 5 é o 10, ó. 10 aqui e 10 aqui. Então, eu posso dizer que o MMC de 2 e 5 é 10. Agora, do menos 4 e 8, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou achar os múltiplos positivos tirando 0 do menos 4. E os múltiplos positivos tirando 0 do 8. Do menos 4, a tabuada do 4 vai ser 4, 8, 12, 16. Já posso até parar, porque eu já sei que eu consigo encontrar aqui já, ó, 8, 16, 24. Quem é o menor número que aparece nos dois? É o 8. Olha aqui, ó, eu tenho 8 aqui e tenho 8 aqui. Então, o MMC de menos 4 e 8 é o próprio 8, certo? Já na letra C, é a mesma coisa. Vou achar os múltiplos positivos do 3 e os múltiplos positivos tirando 0 do 4. Do 3, a tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. Do 4, 4, 8, 12, 16. Ó, a gente já achou. Quem é? O 12. Olha lá, ó. 12 aqui e 12 aqui. É o primeiro mínimo múltiplo comum. É o primeiro múltiplo comum do 3 e 4. Então, o MMC de 3 e 4 é 12, certo? Achamos aqui. No caso da letra D. Na letra D, vou mudar de cor aqui. Eu quero o mínimo múltiplo comum de 6 e 24. Ache os múltiplos positivos do 6 e depois ache os múltiplos positivos também, tirando o 0 do menos 24, certo? Do 6, tabuada do 6. 6, 12, 18, 24. Eu vou parar por aqui. E do 24, que eu já consigo achar, né? Ó, é o 24... é o 48, ó, já dá para parar porque eu já sei quem é, ó. Quem é? O 24. É o menor que aparece nos dois, então é o MMC de 6 e menos 24 é o próprio 24. E o último aqui da letra E, eu quero os múltiplos, já dá para saber que é o 7, né, gente? Positivo do 1 e do 7. Por quê? Porque os múltiplos de 1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. E do 7 é 7, 14, 21 e assim sucessivamente. Então, a gente sabe que é o 7, olha lá, ó. Então, o MMC de 1 e 7 é o 7, certo? Bom, no exercício 3, ele pede para refazer o exercício anterior usando o diagrama de Venn. Então, como eu não tenho o exercício anterior aqui para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui o A e o B para a gente começar a fazer o exercício. Vocês não precisam copiar, porque vocês já têm, é só olhar no 2. Mas para que vocês possam entender o exercício, eu vou pôr os dois aqui, tá? Ó, copiei o exercício 2 aqui na letra A e na letra B, vocês não precisam copiar, é só vocês olharem. No outro exercício da aula passada, quando a gente fez o diagrama de Venn, eu usei compasso. Desta vez, eu vou usar uma tampinha. Vou diferenciar a maneira de ensinar. Pode usar o compasso ou pode usar uma tampinha, uma moeda e assim por diante. Veja que no exercício A, eu tenho os múltiplos de 2 e os múltiplos de 5. E no conjunto dos múltiplos de 2 e dos múltiplos de 5, eu tenho números que estão nos dois conjuntos. Então, eles participam do mesmo conjunto. Então, no caso aqui, eu já sei que é uma intersecção. Então, eu vou fazer o conjunto do A
e vou fazer a intersecção do conjunto do 2, no caso, e a intersecção do conjunto do 5. Então, em cima aqui, eu vou pôr os múltiplos positivos do 2, no caso, e aqui eu vou pôr os múltiplos positivos do 5. Quem é o número que repete nos dois conjuntos? Não é o 10? Então, o 10 ele vai no meio. Tem mais alguém que repete aqui? Não, a gente não está encontrando nenhum porque eu parei no 20. Mas se eu continuasse o conjunto dos múltiplos de 2 e fosse até o 20 também estaria aqui dentro. Eu vou representar exatamente o que eu fiz no exercício 2. Então, aqui, os múltiplos de 2, sobrou o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. Foi o que eu representei. E os múltiplos do 5, ficou o 5, o 10, que já está aqui, o 15 e o 20. É isso aí, pessoal. Já no exercício B, veja que todos os múltiplos do 8 estão dentro do conjunto do menos 4. O 24 não aparece aqui, mas tem uma reticência. Então, quer dizer que o 8 está lá dentro, o 16 está lá dentro, o 24 está lá dentro. Então, todos os números do conjunto dos múltiplos de 8 está dentro do conjunto dos múltiplos de 4. Então, nós vamos desenhar um conjunto dentro do outro. Então, primeiro eu vou fazer o conjunto maior, que no caso é o conjunto dos múltiplos de 4. E depois eu vou desenhar o conjunto menor, pode ser em qualquer lugar, só que tem que ser dentro, que é o conjunto dos múltiplos de 8. Então, aqui eu vou colocar os múltiplos positivos do menos 4 e aqui fora eu vou colocar os múltiplos positivos tirando 0 do 8, certo? Dentro do pequenininho. Então, veja que se esse conjunto está dentro do 4, então o 8, o 16 e o 24 está dentro do conjunto dos múltiplos do 4, que sobrou o 4 e o 12, certo? Vamos para o próximo. No exercício C, D e E, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar os conjuntos aqui, feitos no exercício 2, e daí a gente começa a fazer os exercícios, ok? Exercício C, eu tenho apenas o 12 que aparece nos dois conjuntos. Os outros números não aparecem. Então, eu tenho uma intersecção. Vou fazer o conjunto dos múltiplos do 3 e o conjunto dos múltiplos do 4. Certo? Feito aqui, eu vou pôr embaixo, aqui, ó. Vou pôr aqui em cima, múltiplos positivos tirando 0 do 3 e múltiplos positivos tirando 0 do 4. Qual é o número que aparece nos dois? Não é o 12? Então, o 12 eu vou pôr no meio, porque ele aparece nos dois conjuntos, e os demais eu vou pôr cada um no seu conjunto. No caso aqui do 3, o 3, o 6, o 9, o 12 e o 15, põe uma reticências porque continua. E o do 4 é o 4, o 8, o 12, o 16 e uma reticências que continua, certo? No exercício D, eu tenho aí, veja que o 24 e o 48, ele tá dentro do conjunto dos 6. O 48 não aparece lá, mas se eu continuasse aqui os meus múltiplos, o 48 estaria aqui dentro. Então, eu tenho aí um conjunto dentro do outro. Então, eu vou colocar primeiro o conjunto grande, que vai ser o conjunto dos múltiplos do 6. E depois eu vou pôr o conjunto pequenininho dentro em qualquer lugar, pode ser um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, conjunto dos múltiplos do 24. Aqui eu vou pôr os múltiplos positivos
do 6, tirando o 0. E no 24, que é o menorzinho aqui, vou pôr uma setinha, o conjunto dos múltiplos positivos, sem o 0, do menos 24. Bom, os dois, tanto 24 quanto 48, tá dentro do conjunto. Então, aqui dentro eu vou pôr o 24 e o 48. E fora eu vou pôr 6, 12, 18, o 24 e o 48 já tá aí, e coloco uma reticências aqui dentro. Já no exercício E, veja que eu tenho todos os números do conjunto 7 tá dentro do conjunto dos múltiplos de 1, porque se eu continuar aqui, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e assim sucessivamente. Então, de novo, é um conjunto dentro do outro. Então, eu vou pôr o conjunto grande, que vai ser os múltiplos de 1, e o conjunto pequeno, vou pôr aqui agora, que vai ser os múltiplos de 7. Então, o conjunto grande, ele será os múltiplos de 1. Então, aqui, múltiplos positivos do 1, e o conjunto pequeno vai ser os múltiplos positivos, tirando 0 do 7. Aqui dentro do 7, eu vou pôr o 7, o 14 e vou pôr as reticências. E fora, nos múltiplos de 1, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Certo? No nosso último exercício da aula, que é o exercício 4, é a mesma coisa do 2. Ele quer que use a definição do MMC para encontrar o menor múltiplo comum, só que agora não são de 2 números, são de 3. Então, no exercício 2, a gente só tinha 2 números. Achava um múltiplo de um múltiplo de outro, e o que batia nos dois, o menor número. Agora, aqui, são de 3 números. Então, eu vou fazer os múltiplos positivos, tirando 0 do 2. Os múltiplos positivos, tirando 0 do 4. E os múltiplos positivos, tirando 0 do 6. Se tivesse 4 números, eu faria os 4. Agora, eu tenho que encontrar o menor número que aparece nos 3. Então, do 2, a gente sabe que é o 2, 4, 6, 8, 10, 12. Até onde eu vou? Ah, mais ou menos. Até onde você acha que você vai conseguir encontrar nos outros. No 4, é o 4, 8, 12, 16. Ah, vou parar que eu acho que eu já consegui achar. E do 6, é o 6, 12, 18. Eu também vou parar porque eu já tenho uma noção de quem é. Veja que 2 não aparece, 4 aparece só aqui nesses 2 primeiros, o 6 não aparece em nenhum dos 3, o 8 só aparece aqui. Olha lá, o 10 não aparece, é o 12. Então, o MMC de 2, 4 e 6 é o 12. A gente pode colocar assim, ó, o MMC de 2, 4 e 6 é 12. E o último exercício da nossa aula, eu quero 4 números, olha lá. Aqui era 3, aqui era 4. Então, aqui, os múltiplos positivos, tirando 0 do menos 1. Vocês concordam comigo que do 1 é o mesmo? Se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar os múltiplos positivos do 1, os múltiplos positivos do 2 e os múltiplos positivos tirando 0 do 4. Gente, pode fazer só o 1 e dar por encerrado uma vez só? Pode, mas eu vou pôr os 4 para que vocês não fiquem com dúvida depois. Do 1, 2, 3, 4, eu vou parar por aqui no 4, porque eu já sei que vai dar 4, né? Do 1, 2, 3, 4. Do 2, ó, 2, 4, 6. Do 4, 4, 8, 12. Veja, só pode ser o 4, né, ó? 4, 4, 4 e 4. Então, o mínimo múltiplo comum do menos 1, do 1, do 2 e do 4 é o 4. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fiz todos os exercícios da aula com vocês, então, para vocês agora treinarem, vocês vão ficar com as adicionais 70 e 72 da página 97, certo? Beijos, até a próxima aula. Tchau!